Hoje, dia 29 de maio, sábado, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está novamente em Jerusalém, onde no dia anterior, nós vimos no Evangelho de ontem, havia feito a purificação do templo. E enquanto Jesus está ali circulando no templo, ele encontra o chefe dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. E essas pessoas são os especialistas na lei e nas escrituras, mas de fato eles não sabem quem é Jesus. Estão indignados com Jesus e lhe desafiam com uma pergunta inteligente, porém muito mal intencionada. Jesus então toma a pergunta deles sobre a autoridade e transforma em sua pergunta inteligente sobre a autoridade de João Batista. Como temiam o que os outros poderiam pensar da resposta que dessem, eles são forçados a admitir: não sabemos. Assim, meus irmãos e irmãs, Jesus silencia as autoridades de seu tempo e sai vitorioso diante do desafio proposto pelos seus adversários. É interessante notarmos no Evangelho de hoje duas palavrinhas essenciais para nós: inteligência e autoridade. É assim que Jesus lidava, né? Pela força do alto, pela força do Espírito Santo, e sendo filho de Deus, ele lidava com as pessoas que queriam talvez derrubá-lo com autoridade e inteligência. Nós somos filhos de Deus, possuímos em nós uma inteligência, possuímos em nós uma autoridade, mas muitas vezes não sabemos usá-las, ou quando sabemos, usamos de modo errado, de maneira errada. Queridos irmãos e irmãs, a inteligência que Jesus nos dá através do seu Espírito serve para nós como uma arma poderosa contra o mal. Porque quem é inteligente para as coisas de Deus não cai na armadilha do inimigo. Quem é inteligente busca amar. Quem é inteligente procura perdoar. Quem é inteligente busca as coisas do alto. Para quê? Para a nossa salvação. Então, diante de Deus, assim como Jesus diante daqueles homens, não sejamos como pessoas que fingem não saber das coisas. Porque quando isso acontece conosco, para as coisas do céu, nós nos afastamos cada vez mais da graça. Que através do Santo Espírito de Deus, Ele te dê sabedoria e te dê muita graça. Deus abençoe você e sua família por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.